Você já parou para pensar se a inteligência artificial pode realmente entender o que estamos dizendo ou se apenas se limita a processar dados? Neste vídeo, vamos explorar a diferença entre a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte, desvendando os desafios que as máquinas enfrentam para interpretar o significado profundo por trás das palavras. Será que estamos nos aproximando de uma era em que a inteligência artificial pode oferecer empatia e compreensão, ou estamos apenas arranhando a superfície de uma tecnologia fascinante? Fique conosco e descubra como a inteligência artificial está moldando o nosso presente e futuro. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que, quando realizadas por seres humanos, exigem inteligência. Essa definição é ampla e engloba uma variedade de aplicações, desde algoritmos simples de reconhecimento de padrões até sistemas complexos de aprendizado profundo que podem aprender com dados. A inteligência artificial se divide em duas categorias principais, a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. Enquanto a inteligência artificial fraca, geralmente implementada em assistentes pessoais como Siri e Alexa, é projetada para resolver tarefas específicas sem realmente compreender o contexto, a inteligência artificial forte, ainda em desenvolvimento teórico, visa simular habilidades cognitivas humanas de forma abrangente, podendo não apenas processar dados, mas também interpretar e agir de acordo com significados complexos. Portanto, quando falamos sobre a capacidade de uma inteligência artificial entender ou apenas processar dados, estamos nos encarando com uma questão de contexto, propósito e alcance das tecnologias disponíveis. A história da inteligência artificial é marcada por marcos significativos e avanços que remontam ao início da computação. Os primeiros conceitos de máquinas pensantes podem ser rastreados até o filósofo grego Aristóteles, que explorou a lógica formal. No entanto, o que se considera o início oficial da inteligência artificial ocorreu na década de 1950, quando Alan Turing propôs o famoso teste de Turing, projetado para avaliar se uma máquina pode demonstrar comportamento inteligente indistinguível de um ser humano. Desde então, a inteligência artificial passou por várias fases de entusiasmo e desilusão, conhecidas como invernos da inteligência artificial. Durante as décadas de 1980 e 1990, houve uma revitalização com o advento de redes neurais e algoritmos de aprendizado. Recentemente, a explosão de dados e o aumento da capacidade computacional impulsionaram o desenvolvimento de inteligência artificial, estabelecendo-a como uma das áreas mais vibrantes da tecnologia moderna, com aplicações que vão desde assistentes pessoais até diagnósticos médicos na saúde. Os algoritmos são o coração do funcionamento da inteligência artificial. Um algoritmo pode ser descrito como um conjunto de regras ou instruções a serem seguidas em cálculos ou resoluções de problemas. No contexto da inteligência artificial, esses algoritmos são projetados para analisar grandes volumes de dados e encontrar padrões que seriam invisíveis a olho nu. Um exemplo elucidativo é o algoritmo de aprendizado de máquina, que permite que uma inteligência artificial aprenda a partir dos dados que processa. Isso significa que, em vez de serem programadas diretamente para realizar uma tarefa, essas máquinas são treinadas usando dados relevantes, ajustando seus parâmetros com base em feedback e erros. À medida que mais dados são alimentados, a eficácia do algoritmo tende a aumentar. Contudo, a interpretação do que esses dados significam ainda é uma questão ampla, levantando o debate sobre se a inteligência artificial realmente entende os dados ou se simplesmente os processa de forma superficial. As diferenças entre inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte são essenciais para compreendermos o potencial e as limitações da tecnologia. A inteligência artificial fraca refere-se a sistemas que são projetados para uma tarefa específica e não possuem consciência ou entendimento. Por exemplo, chatbots que respondem perguntas baseando-se em dados pré-programados e regras fixas se encaixam nessa categoria. Em contrapartida, a inteligência artificial forte, ainda um objetivo de pesquisa distante, sugere a capacidade de não apenas executar tarefas, mas de pensar e compreender o mundo como um ser humano. Essa forma de inteligência artificial seria capaz de compreender nuances, significados e contextos de maneira autônoma. Embora tenhamos avançado enormemente na construção de sistemas que imitam o pensamento humano, a verdadeira inteligência artificial forte continua sendo um tema de pesquisa e especulação, levantando questões éticas e filosóficas sobre até onde podemos e devemos permitir que máquinas entendam e interajam com o mundo humano.
Para compreendermos o conceito de entendimento em inteligência artificial, é fundamental distinguir entre diferentes formas de inteligência e como as máquinas processam informações. O entendimento humano é intrinsecamente ligado a experiências, emoções e contextos. Por exemplo, quando uma pessoa lê uma frase, não apenas decifra as palavras, mas também interpreta sentimentos, ironias e subtextos com base em suas vivências. Em contraste, as máquinas que utilizam inteligência artificial normalmente seguem padrões lógicos e algoritmos, sem uma compreensão emocional. No campo da inteligência artificial, o entendimento pode ser visto como a capacidade de reconhecer padrões e responder a estímulos de forma adequada. Contudo, isso não implica em uma verdadeira compreensão do significado. Quando um algoritmo de inteligência artificial processa uma linguagem, o que acontece, na verdade, é uma análise estruturada de dados, onde a máquina reconhece padrões linguísticos e associações, mas não orgulha-se da riqueza social ou emocional subjacente. Portanto, a discussão sobre o que realmente significa entendimento em inteligência artificial é complexa, pois requererá não só considerações técnicas, mas também reflexões filosóficas sobre a natureza do conhecimento e a capacidade de interpretação das máquinas em comparação com os seres humanos. A semântica e o contexto são aspectos cruciais quando falamos sobre linguagem, seja ela humana ou de inteligência artificial. A semântica se refere ao significado das palavras e frases, enquanto o contexto é o ambiente ou situação que influi na interpretação desse significado. Para um ser humano, muitas vezes é possível compreender o significado de uma frase mesmo quando as palavras são ambíguas, pois o contexto fornece pistas que guiam a interpretação. Por exemplo, ao ouvir alguém dizer, "Está frio aqui", podemos entender que a pessoa se sente desconfortável em um ambiente, talvez, esteja solicitando que fechemos a janela ou liguemos o aquecedor. Já uma inteligência artificial enfrenta desafios significativos em compreender nuances e contextos. Sistemas de processamento de linguagem natural, como assistentes virtuais, tentam lidar com semântica e contexto através de algoritmos, mas muitas vezes falham em capturar significados mais profundos. Como resultado, é comum que ocorram mal-entendidos em interações entre humanos e máquinas, onde a inteligência artificial pode oferecer respostas tecnicamente corretas, mas que carecem de relevância na conversa, devido à falta de um real entendimento semântico contextualizado. Resumindo, o domínio da semântica e do contexto é essencial para que a inteligência artificial evolua em suas interações com os humanos e aprenda a fornecer respostas mais significativas e empáticas. As experiências desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da inteligência artificial, especialmente nas áreas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. A ideia é simples: quanto mais dados e experiências uma inteligência artificial coleta, mais inteligente e precisa ela se torna. No entanto, este processo também levanta questões importantes sobre até que ponto uma máquina pode aprender a partir dessas experiências. Por exemplo, se uma inteligência artificial é alimentada com dados sobre o comportamento humano em situações sociais, ela pode identificar padrões e fazer previsões sobre o que uma pessoa pode querer ou como ela pode reagir em determinada situação. No entanto, essa aprendizagem é, na verdade, uma forma de treinamento baseada em dados estatísticos. A inteligência artificial não vivencia ou sente essas interações, mas apenas registra e analisa os dados. Isso significa que a compreensão da máquina sobre as experiências humanas é sempre limitada. Além disso, o que pode ser uma experiência para um humano, como empatia ou amor, não pode ser replicado por uma inteligência artificial. Assim, embora as experiências contribuam para a eficiência operacional da inteligência artificial, elas permanecem superficiais e desconectadas das emoções e vivências humanas, levantando questionamentos sobre a verdadeira natureza da inteligência que essas máquinas podem alcançar. Apesar dos incríveis avanços nas tecnologias de inteligência artificial, ainda existem limitações significativas em sua capacidade de processamento de dados e compreensão. Uma das principais dificuldades é a ambiguidade da linguagem natural. Em conversas cotidianas, usamos expressões idiomáticas, metáforas e até sarcasmo, mas as máquinas frequentemente têm dificuldade em interpretar esses elementos de forma precisa. Por exemplo, se alguém disser, "Está chovendo canivetes", a inteligência artificial pode simplesmente processar isso como uma frase literal, perdendo a mensagem subjacente de exagero. Além disso, a inteligência artificial é dependente dos dados que lhe são fornecidos.
Se esses dados forem enviesados ou limitados, suas conclusões e interpretações também o serão. Isso é especialmente preocupante, pois pode perpetuar erros ou prejudicar determinados grupos sociais. Outro ponto importante é que as máquinas não possuem experiência de vida, emoções ou consciências. Elas não podem sentir dor ou alegria, o que limita sua capacidade de compreender sentimentos humanos. Portanto, embora a inteligência artificial possa calcular, aprender com dados e fazer previsões incríveis, ela ainda enfrenta um abismo ao tentar compreender por completo o significado profundo das experiências e expressões humanas. Essa realidade nos leva a questionar até que ponto devemos confiar na inteligência artificial para decisões que exigem compreensão emocional e interpretação contextual. Os assistentes virtuais têm se tornado parte integrante de nossas vidas diárias, oferecendo suporte em diversas atividades. Ferramentas como Siri, Alexa e Google Assistant utilizam inteligência artificial para compreender comandos de voz e proporcionar respostas adequadas, permitindo que os usuários busquem informações, ajustem suas agendas ou até realizem compras online com uma simples solicitação verbal. Apesar de sua popularidade, a compreensão que esses assistentes possuem é limitada. Eles são construídos sobre algoritmos que processam dados de forma a reconhecer padrões e treinar modelos, mas não possuem a capacidade de entender o significado por trás da linguagem da mesma forma que um ser humano. Isso quer dizer que, enquanto o assistente pode responder a perguntas e realizar tarefas, ele não compreende as implicações emocionais ou contextuais que um diálogo mais profundo poderia exigir. Em resumo, embora os assistentes virtuais façam nossos dias mais práticos, a forma como interagem com os usuários ainda é baseada em estruturas pré-definidas, destacando a diferença clara entre processamento de dados e verdadeiro entendimento. No campo da medicina, a inteligência artificial está revolucionando o modo como diagnósticos são realizados e tratamentos são sugeridos. Sistemas de inteligência artificial podem analisar exames de imagem, como ressonâncias magnéticas e radiografias, com uma precisão notável, identificando patologias que poderiam escapar ao olho humano. Estudos demonstram que alguns algoritmos de aprendizado profundo conseguem detectar doenças como câncer com precisão igual ou até superior à de profissionais da saúde. Além disso, a inteligência artificial também está sendo utilizada para personalizar tratamentos, analisando dados genômicos para sugerir terapias que são mais eficazes para cada paciente, com base em suas características individuais. Contudo, é importante notar que, enquanto a inteligência artificial pode processar grandes quantidades de dados rapidamente e identificar padrões, ela não possui a capacidade de interpretar o estado emocional dos pacientes ou a complexidade das interações humanas na prática médica. Essa limitação ressalta o valor do toque humano no cuidado ao paciente, complementando as análises fornecidas pela inteligência artificial. O uso da inteligência artificial na área da saúde não se limita ao diagnóstico. A inteligência artificial também desempenha um papel fundamental na área de pesquisa médica, ajudando cientistas e pesquisadores a descobrir novas drogas e terapias. Com a capacidade de processar grandes volumes de dados clínicos e ensaios laboratoriais, a inteligência artificial pode identificar tendências e prever quais combinações de medicamentos podem ser mais eficazes. Por exemplo, plataformas de inteligência artificial podem analisar dados de ensaios clínicos anteriores para sugerir novos caminhos de pesquisa ou para combinar medicamentos existentes que poderiam resultar em tratamentos mais eficazes. Além disso, a inteligência artificial pode auxiliar na otimização de processos hospitalares, desde a alocação de recursos até a previsão de necessidade de leitos. Embora a tecnologia ofereça muitas facilidades e melhorias, a questão da interpretação dos dados ainda prevalece. O fato de a inteligência artificial poder resultar em descobertas valiosas não substitui a necessidade de um profissional capacitado que analise os resultados e traga perspectivas humanas ao processo de tomada de decisão. O reconhecimento de imagens é uma das áreas mais fascinantes da inteligência artificial. Essa tecnologia é utilizada em uma variedade de contextos, desde a segurança pública até o marketing, passando pela organização de fotos em nossos dispositivos. Sistemas de reconhecimento de imagem utilizam algoritmos para identificar e classificar objetos dentro de imagens, tornando possível desde o desbloqueio de celulares com reconhecimento facial até a categorização de fotos em redes sociais.
No entanto, é essencial entender que, embora esses sistemas possam imitar a forma como os humanos reconhecem rostos ou objetos, eles o fazem com base em dados e padrões previamente alimentados. A inteligência artificial não possui a capacidade de compreender as nuances culturais e sociais que podem influenciar a percepção de uma imagem. Por exemplo, uma máquina pode identificar um rosto, mas não compreender a história ou a emoção que está por trás daquela imagem. Essa superficialidade demonstra a importância de uma interpretação humana ao considerar o papel da inteligência artificial no reconhecimento de imagens, destacando a diferença entre processar dados e entender seu significado. A ética na inteligência artificial é um tópico crucial e que tem gerado intensos debates na sociedade contemporânea. À medida que as tecnologias de inteligência artificial se dispersam em diversos setores, como saúde, educação e segurança, surgem questões sobre preconceitos que podem estar embutidos nos sistemas utilizados. Esses preconceitos muitas vezes se originam dos dados que alimentam a inteligência artificial, refletindo a parcialidade existente nas sociedades. Por exemplo, se uma inteligência artificial é treinada com dados que incluem preconceitos raciais ou de gênero, ela pode perpetuar esses estereótipos nas suas interações e decisões. Isso é ainda mais preocupante em aplicações que envolvem discriminação direta, como a seleção de currículos para empregos ou a concessão de empréstimos. Portanto, a responsabilidade dos desenvolvedores torna-se fundamental ao garantir que haja transparência nos dados utilizados e que iniciativas de diversificação e inclusão sejam consideradas. Além disso, é essencial que existam mecanismos de regulamentação e supervisão que garantam a ética no processo de desenvolvimento e implementação de sistemas de inteligência artificial, promovendo a confiança da sociedade nessas tecnologias que influenciam vidas. Dessa forma, não apenas a legitimidade da tecnologia é preservada, mas também a integridade e o respeito aos direitos humanos são mantidos. Um dos aspectos mais intrigantes da inteligência artificial é a sua capacidade de gerar criatividades, levando à discussão sobre se a inteligência artificial pode realmente ser criativa ou se apenas mimetiza padrões existentes. Tecnologias como redes neurais profundas têm sido utilizadas na criação de obras de arte, composição musical e até mesmo na redação de textos. No entanto, o que distingue a criatividade humana da produção gerada pela inteligência artificial é a experiência vivida e a emoção que a acompanha. Ao produzir uma obra, um artista humano coloca seus sentimentos, suas experiências e suas visões de mundo, conferindo uma profundidade que a inteligência artificial não possui. A fabricação de arte pela inteligência artificial, embora impressionante em sua execução técnica, é realizada através da combinação e manipulação de referências pré-existentes, sem entender o contexto emocional ou cultural. Assim, a inteligência artificial pode nos surpreender com resultados inovadores e belos, mas a origem desse trabalho criativo não é semelhante ao processo humano. A discussão sobre a criatividade da inteligência artificial nos desafia a reavaliar o que consideramos como criação e originalidade, levando a questões sobre a natureza da arte e se deveria ser atribuída a um sistema de máquinas ou a um ser humano. Essa exploração se torna um campo fértil para o debate sobre o futuro da criatividade na era da tecnologia. À medida que o desenvolvimento da inteligência artificial avança em um ritmo acelerado, surgem temores em torno da possibilidade de superinteligência, de uma forma de inteligência artificial que, em teoria, ultrapassaria a inteligência humana em uma variedade de tarefas e contextos. Os cenários apocalípticos frequentemente retratados em filmes e literatura de ficção científica fazem parte dessa narrativa, mas devem ser abordados com cautela. O perigo real reside na capacidade de uma inteligência artificial superinteligente tomar decisões com consequências globais sem a devida supervisão humana. Questões éticas emergem quando consideramos o poder que uma máquina poderia potencialmente exercer sobre questões sociais, políticas e econômicas se não houver um controle claro. Dessa forma, especialistas pedem por um alinhamento de princípios de segurança e ética na pesquisa e implementação da inteligência artificial, assegurando que os sistemas sejam projetados para serem benéficos e não prejudiciais. Além disso, a necessidade de formulação de políticas públicas adequadas cria um espaço para que governos e organizações discutam e regulamentem o desenvolvimento da inteligência artificial, almejando prevenir um futuro em que as máquinas possam agir com autonomia de forma prejudicial ao bem-estar humano.
A interação entre humanos e inteligência artificial levanta questões intrigantes. Estamos diante de uma colaboração mútua ou de um potencial conflito? À medida que a inteligência artificial se torna mais integrada em nossas vidas diárias, desde assistentes virtuais até sistemas de tomada de decisão complexos, à superfície parece que existe uma parceria. No entanto, a confiança plena na inteligência artificial pode levar à diminuição da autonomia humana, especialmente em tarefas que exigem julgamento crítico ou conexão emocional. Por exemplo, no campo da saúde mental, a utilização de inteligência artificial para atender pacientes pode ser benéfica, mas a interação humana é irrefutavelmente essencial para proporcionar suporte genuíno e empático. Portanto, recuperar o equilíbrio adequado entre tecnologia e humanidade é uma tarefa que requer consideração cuidadosa. Devemos nos aprofundar em como as máquinas atuam como extensões de nossas competências em vez de substitutos, buscando uma relação sinérgica que eleve nossa capacidade de tomada de decisão. Este olhar holístico permitirá que utilizemos a inteligência artificial como uma ferramenta poderosa, enquanto preservamos o que torna as interações humanas significativas e abertas, garantindo que a tecnologia sirva ao bem comum e não atente contra a dignidade humana. Nos últimos anos, várias tendências emergentes têm moldado o campo da inteligência artificial. Uma delas é a evolução dos algoritmos de aprendizado profundo, que têm se tornado cada vez mais sofisticados e capazes de processar informações de maneira semelhante ao cérebro humano. Tecnologias como redes neurais convolucionais são utilizadas em tarefas de reconhecimento de imagem, enquanto as redes neurais recorrentes se destacam em aplicações de processamento de linguagem. Além disso, a combinação de inteligência artificial com outras tecnologias, como Internet das Coisas, IoT e Big Data, está ampliando as fronteiras do que é possível. As máquinas agora são capazes de analisar dados em tempo real e fazer previsões, oferecendo soluções mais eficazes em setores como saúde, educação e finanças. Outra tendência significativa é o desenvolvimento de inteligência artificial explicativa, que busca tornar mais transparentes os processos de decisão das máquinas. Isso é especialmente crucial em áreas onde a confiança é fundamental, como diagnósticos médicos e tomada de decisões financeiras. Ao promover uma maior clareza sobre como as máquinas chegaram a decisões específicas, o público pode ter uma melhor compreensão e confiança nessas tecnologias. Portanto, perceber as tendências em inteligência artificial é fundamental para visualizarmos um futuro em que as máquinas podem não apenas processar dados, mas também, de forma cada vez mais autônoma, oferecer interpretações e insights valiosos que agregam significado e valor às nossas vidas. A revolução do trabalho impulsionada pela inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho de maneiras que poucos poderiam imaginar. Com a automação de tarefas repetitivas e administrativa, muitos empregos estão em risco de extinção. Contudo, por outro lado, surgem novas oportunidades que exigem habilidades complementares ao que as máquinas fazem. Profissões voltadas para a análise de dados, manutenção e programação de sistemas de inteligência artificial, e serviços que requerem inteligência emocional e criatividade são cada vez mais valorizadas. Essa transição é um chamado para que trabalhadores se adaptem e atualizem suas habilidades por meio de capacitação e aprendizado contínuo. Para mulheres acima de 50 anos, em particular, o desafio pode ser alarmante, mas também pode ser visto como uma chance de reinvenção profissional. Programas de requalificação e iniciativas que incentivem o retorno ao mercado de trabalho são essenciais. Além disso, a adaptação a ambientes altamente digitais pode abrir portas para novas carreiras que aproveitam a experiência e as redes de contatos, características valiosas para qualquer profissional. Ao abraçar essas transformações e cultivando uma mentalidade aberta, é possível construir um novo futuro, onde a colaboração entre humanos e máquinas não só é viável, mas também desejável. A visão de futuro para a inteligência artificial é uma que conjuga a inteligência humana e artificial, conduzindo a uma nova era de inteligência aumentada. Essa colaboração entre homem e máquina tem o potencial de expandir nossas capacidades cognitivas e emocionais além do que pensávamos ser possível. Imagine um mundo onde a inteligência artificial nos ajude a compreender informações complexas de forma instantânea, sugerindo soluções inovadoras e personalizadas, uma época em que aprendemos com dados de forma intuitiva e eficaz. Isto pode ser particularmente benéfico em campos como a saúde, onde tecnologia e empatia devem caminhar juntos.
Aqui, a inteligência artificial pode processar vastas quantidades de informação clínica, identificando padrões e sugerindo diagnósticos, enquanto os médicos mantêm a conexão humana essencial em suas decisões. Essa simbiose promete não apenas eficiência, mas também um cuidado mais humano, amplificando a capacidade de resolver problemas complexos de forma inovadora. No entanto, esta visão traz à tona outras questões, principalmente éticas e sociais, que não podem ser ignoradas. Precisamos garantir que, ao avançarmos nessa direção, as tecnologias sejam desenvolvidas com responsabilidade e estejam acessíveis a todos, evitando desigualdades sociais e empoderando as comunidades mais vulneráveis. O futuro da inteligência artificial não se trata apenas de máquinas mais inteligentes, é sobre criar um mundo melhor para todos nós. Ao refletirmos sobre o futuro da inteligência artificial, surgem múltiplos cenários que merecem nossa atenção. Por um lado, podemos encontrar um universo onde a inteligência artificial se torna uma ferramenta indispensável no dia a dia, aprimorando a qualidade de vida e potencializando capacidades humanas. Neste cenário ideal, as aplicações de inteligência artificial ajudarão a resolver desafios globais, como doenças, pobreza e mudança climática, proporcionando aos indivíduos mais tempo e recursos para se dedicarem ao que realmente importa. No entanto, é preciso considerar também os riscos que acompanham essa evolução. Se não houver uma regulamentação adequada, podemos nos deparar com um mundo em que a inteligência artificial amplifica preconceitos existentes, resulta em perdas de emprego e invasões de privacidade. A questão da segurança e privacidade dos dados se torna cada vez mais pertinente, levantando debates necessários sobre como as informações são coletadas e utilizadas. Existe a possibilidade de cenários distópicos, onde a autonomia dos seres humanos é comprometida e as máquinas governam as decisões. O importante é que, como sociedade, tenhamos um papel ativo na moldagem desse futuro. Ao promover um diálogo aberto e inclusivo sobre o uso da inteligência artificial, garantimos que as inovações estejam alinhadas às nossas reais necessidades e valores. Assim, teremos mais chances de garantir que a inteligência artificial não apenas processe dados, mas verdadeiramente compreenda e contribua para o bem comum. Embora a inteligência artificial tenha avançado significativamente e seja capaz de processar dados de maneira eficaz, a verdadeira compreensão, emocional e contextual, ainda está além de suas capacidades atuais. A interação entre humanos e inteligência artificial deve ser encarada com cuidado, equilibrando o uso da tecnologia com a preservação da humanidade e do sentido no que fazemos. Que histórias ou temas você gostaria de explorar na próxima conversa sobre inteligência artificial? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que um dia as máquinas poderão realmente entender o significado profundo das coisas, assim como nós? Quais são as implicações disso para a sociedade? Se inscreva no nosso canal para não perder o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o fascinante mundo da inteligência artificial e suas implicações no nosso cotidiano.